time de sucesso! Sejam muito bem-vindos ao Descomplique Podcast, o podcast que vai ajudar você a descomplicar o seu negócio. Iremos trazer profissionais, especialistas que entendem sobre o sucesso, experiência do cliente e também empresários e empreendedores que têm o cliente no centro e querem evoluir os seus negócios baseado nesse sucesso e experiência do seu cliente. Eu sou o César Rabelo, CEO e fundador da Aplique, e estou aqui como host do Descomplique Podcast para o nosso primeiro episódio. E para o primeiro episódio, nós teríamos que trazer um profissional, um parceiraço de peso. Trouxemos aqui Assis Coelho para nos prestigiar com toda a sua experiência, toda a sua grande carreira dentro do sucesso do cliente. E, Assis, por favor, se apresente aqui para a nossa audiência. César, antes agradecer pelo convite, me sinto muito honrado pelo seu convite e poder fazer parte desse primeiro programa no Descomplique Podcast e para compartilhar um pouco aí da minha experiência sobre o tema. Bom, pessoal, eu sou Assis Coelho, já tenho uma experiência dentro na área de experiência do cliente há pelo menos 25 anos, antes mesmo do conceito de Customer Success ou Customer Experience, sempre ligado na área de atendimento. Tive uma experiência durante bastante tempo ligado à hotelaria, então sempre estava no ramo do turismo, né? Lazer e entretenimento, resorts e hotéis executivos. E aí depois eu migrei para a saúde, onde vim para uma operadora de plano de saúde, que foi na Unimed Fortaleza, onde também tive uma trajetória inicial ainda com conceitos de atendimento, de reestruturação de linha de frente, principalmente descomplicando a vida do cliente na linha de frente. E aí foi interessante, César, porque a gente começou dentro de um projeto de reestruturação do atendimento de linha de frente. E aí apenas com esse conceito de fazer com que o cliente esperasse menos, que a equipe de linha de frente pudesse ser mais resolutiva. E aí o projeto foi um sucesso, onde eu fui contratado depois como gerente de atendimento, e pude exercer essa função por 8 anos. E há 3 anos a gente iniciou um novo projeto, que era a estruturação de uma área de CS dentro da Unimed Fortaleza. Então, a curto modo, foi mais ou menos essa trajetória que se deu. Perfeito, perfeito. Bom, Assis, para começar esse nosso bate-papo, trouxe aqui algumas perguntas para a gente ir aquecendo aqui esse nosso bate-papo, tá? Falando sobre um pouco de jornada, né? Você já introduziu alguns pontos, mas o que é que você pode falar sobre jornada do cliente, como que isso realmente remete o dia a dia hoje aí seu junto da Unimed Fortaleza? Cara, impressionante quanto esse tema, quando ele sai do nível acadêmico e você traz para o mundo real de como as coisas devem se dar, devem acontecer, você vê com muito mais clareza a importância de você ter uma jornada clara. Eu digo que as empresas elas estão entregando exatamente aquilo que elas se propuseram, né? Aquilo que ela desenhou inicialmente. Às vezes a gente não entende por que um cliente está insatisfeito, porque ele está falando mal da gente, e a gente sofre de um mal que é de não olhar para o próprio umbigo e perceber que fui eu que planejei para que a coisa esteja se dando do jeito que está se dando. E a jornada, quando você traz para esse senso comum, quando você traz para esse universo prático, é você apenas pensar o caminho que o cliente percorre quando ele quer alguma coisa na tua empresa. Né? Então, imagina se o cliente, falando, por exemplo, de um restaurante, sei lá, e o cliente, na hora que procura saber onde vai jantar hoje, na hora que ele entra no Google e aparece lá a logo do teu restaurante, quando ele clica naquele link, quem interage com ele, o que aparece lá, quem interage com ele consegue ser resolutivo ali, ele vai ter uma ruptura de canal, precisa estar ligando para alguém, mesmo que tenha ruptura de canal e quando ele ligue para alguém, essa pessoa vai ser resolutiva com ele no sentido de reservar uma mesa, de atender as perguntas que ele vai fazer sobre dúvida do menu, da carta de vinhos e etc. Então, todo esse caminho que esse cliente está percorrendo nessa primeira impressão que ele está tendo, se caracteriza a jornada. E olha que eu nem cheguei no restaurante ainda. Então, na hora que eu penso em pegar o carro, estacionar, qual é a minha experiência que eu tenho com o manobrista, ou se o estacionamento está próximo ou distante, ou na hora que eu vou entrando no restaurante, quem me atende? Quem abre a porta? Quem me direciona para a mesa? Quando eu sento à mesa,
quem vem até mim e o que é falado comigo em termos para que eu possa estar solicitando aquilo que eu estou precisando naquele momento. Então, jornada, gente, nada mais é do que você desenhar um caminho que o cliente precisa percorrer quando ele precisar de alguma coisa na tua empresa, em resumo. Perfeito, Assis. Bom, se a gente pudesse aqui elencar, né, eu sei que jornada ela é muito, em alguns momentos, complexa, mas pode ser também simples. Mas se a gente fosse hoje pensar, Assis, quantas jornadas hoje, em média, vocês hoje conseguem já ter clareza realmente do cliente navegando e quantas você imagina que ainda precisam ser mapeadas hoje dentro da Unimed Fortaleza? Interessante. A gente fez uma entrevista com... Porque no início a gente não estava com esse conceito de CS, né? A gente percebeu que estava tendo uma evasão de clientes. E acho importante contextualizar isso para poder chegar numa resposta para essa sua pergunta, que fala de quantas jornadas foram desenhadas e se ainda há propensão de desenhar outras jornadas. Sim. Mas o que a gente começou pelo fim, na verdade, né? Uhum. Então, a gente começou a enxergar... Na dor. Começamos na dor. E a dor é faturamento, a dor é perda de clientes, né? Então, a gente não se dava conta de que a gente estava tendo um volume significativo de perda de clientes que nos interessavam e que a gente não estava fazendo nada, né? A gente estava simplesmente executando o pedido de cancelar o plano. E a gente não tinha nenhuma estratégia montada para que a gente pudesse reter esse cliente ou fazer com que ele pudesse declinar da decisão de ir embora. Então, a partir daí, a gente pensou em fazer entrevistas com ex-clientes para poder entender qual foi a experiência que ele teve, né? Isso, o que motivou primeiro a sair. E, em seguida, quando ele entrou em contato para sair, qual era o diálogo que ele teve e com quem ele teve esse diálogo. Né? E a gente ouviu coisas meio que tapa na cara mesmo, sabe, César? Do tipo, imagina uma expressão que o cliente dizia, olha, vocês nunca foram tão eficientes para cancelar o meu plano. Talvez se eu fosse pedir algo simples, como marcar uma consulta, vocês iriam mandar eu anotar um protocolo e mandar eu esperar 5 dias, mas para cancelar o meu plano, vocês cancelaram rapidinho. Né? E a gente teve que ouvir isso e foi uma dor, a dor do tapa foi positiva, Sim. Porque isso nos permitiu sair dentro desse universo de se achar que está tudo bem, quando na verdade a gente precisava fazer alguma coisa. Então a primeira jornada que a gente desenhou foi exatamente essa jornada do cancelamento. Até aproveitando esse gancho, Assis, tem uma frase do Bill Gates que ele fala que os maiores ensinamentos estão nos seus clientes insatisfeitos. E você que está aí do outro lado, pegue aqui essa fala do Assis e bote em prática um pouco do que ele está falando. Se você falar com seus clientes que estão insatisfeitos, que foi o que aconteceu, você vai ter muita fonte de informação para os próximos passos. Aí, Assis, por favor, continue. Perfeito, César, é isso mesmo. Acho que quando a gente se propõe... primeiro a gente precisa se propor. Baixar a guarda. Primeira coisa, se propõe a ouvir. E uma vez que você escuta, mas escuta de forma menos reativa. Mas perceba que é uma leitura do outro e o outro está trazendo a sua experiência com o que ele está tendo da sua empresa ou daquilo que você se propôs a entregar. E isso é extremamente importante. E aí, voltando, quando a gente percebeu isso, a gente foi fazer esse desenho dessa jornada do cancelamento. E no desenho dessa jornada do cancelamento, a gente começou a identificar quais eram os pontos de contato que ele tinha, quem eram os atores que entravam em cena, que interagiam com esse cliente no momento do cancelamento. A gente precisou saber, porque não é tratar todos os clientes da mesma forma. Sim. É tratar diferente cada cliente de acordo com a sua dor, de acordo com aquilo que ele nos traz e que estratégia e argumentação eu tenho para fazer com que esse cliente declinasse da ideia de ir embora. Então, a jornada do cancelamento, ela mapeou todos esses pontos, identificamos todos os gargalos. Em cima disso, uma vez identificados os gargalos, a gente passou para um to be, né? Então a gente saiu de um as is para um to be, um retrato atual de como estava, para um retrato ideal do que a gente queria. E dentro desse caminho, a gente reuniu grupos técnicos de pessoas que estavam envolvidos naquela jornada. A primeira coisa que a gente teve foi romper com o conceito de área. Sabe? Eu fiz a minha parte, mas se o César, que é da área X, não fez a dele, isso é problema dele. Porque a gente não tinha aquele conceito de entender que o César e eu estávamos dentro de uma jornada
e é que a razão da gente existir dentro da empresa, aliás, a gente recebe um salário para isso, era promover uma melhor experiência dentro dessa jornada. Então, romper com isso foi o primeiro paradigma para dizer que eu existo para prover uma melhor experiência para esse cliente e eu tenho a obrigação de desenhar a melhor jornada para ele. Então, uma vez quebrado esse paradigma, começou o trabalho de ideação mesmo, né? Então, veio muitas coisas e a gente foi coletando todos os dados. Tinha coisa que era questões de curto prazo, mudar script, mudar fala, mudar o jeito de fazer, outras coisas que eram processos, outras coisas que exigia tecnologia, mas muitas das coisas a gente jogou dentro de blocos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E até coisas que ficaram só no banco de ideias. Sim. Mas a gente precisava começar, né? E aí começou o bloco do curto prazo para poder implantar. Cara, e foi um sucesso, assim, a gente mudou, alocamos pessoas adequadas, que a gente sabe dentro de um time de linha de frente tem pessoas com habilidades e habilidades, né? Então, sim, pegamos aquelas pessoas que tinham uma melhor habilidade de convencimento, de estar mostrando pontos de vista que o outro não enxergava, colocamos essas pessoas para interagir com esses clientes e a gente conseguiu reduzir esse volume de saída de clientes significativamente. Isso foi a nossa primeira experiência com a jornada. Eu acho que nesse ponto, Assis, tem uma nova oportunidade, né, para quem está nos ouvindo, que é como que você identifica os potenciais profissionais em cima de uma jornada que você mapeou e qual é a habilidade que essa pessoa precisa ter para resolver aquele ponto com o seu cliente. Então, você trouxe muito bem ilustrado que eu preciso de alguém bom em negociação, bom em escutativa, para absorver essa demanda, que é uma demanda crítica para a empresa, principalmente, é um cliente que está pedindo ali um possível cancelamento, e dentro desse contexto, como que ele consegue, com habilidade, claro, a gente não vai forçar o cliente a sair, a ficar, né? Assim, sim, realmente sim. A gente não consegue... E nem dificultar, na verdade, a ideia nem é forçar a ficar, nem dificultar, mas, na verdade, no diálogo é começar a pontuar questões que ele não se dava conta. Vou dar um exemplo clássico, né? Você sabe, e aí é público a informação. Sim. Mas em operadoras de saúde, a gente tem planos de cobertura local, estadual e nacional. Então, eu tinha clientes que o motivo principal da saída dele, ou a queixa dele, era o financeiro, mas quando a gente começava a dialogar com ele, quando a gente começava a conhecer melhor quem era esse cliente, e aí vem uma outra questão que é extremamente importante, porque o dado precisa chegar até você em tempo hábil. Eu estou num diálogo de telefone com alguém que acabou de me ligar. Eu preciso, naquele momento de identificar o cliente, subir na minha tela informações que possibilitem que eu consiga ter um diálogo contigo, não falando de forma genérica, mas falando pontualmente sobre o seu histórico comigo. E aí, quando a gente começou a formatar uma argumentação, uma das principais é perceber que aquele cliente que tinha um plano de cobertura nacional, ele nunca utilizou fora do estado. E que fazer um downgrade para um plano de uma categoria nacional para um estadual, por exemplo, tinha um efeito significativo do ponto de vista financeiro para ele. E isso era suficiente para que ele declinasse da ideia de ir embora. Né? Sim. Então, isso é um exemplo. Né? E quando você fala de equipe, o humano, e aí a gente capacita muito, a gente bate muito nessa tecla, recicla as pessoas, que eu digo, até costumo dizer nas minhas falas, que o humano está se maquinizando e as máquinas estão se humanizando. Né? Então, é importantíssimo realmente essa escuta ativa. Colocar-se no lugar do outro e ter argumentos que estão vinculados àquela história que é real e que faz sentido e que é sensível para quem está falando. E que na hora que eu escuto e eu consigo dar devolutivas e vou mantendo um diálogo que dá uma conexão com o outro, então eu consigo reter. Eu consigo fazer com que ele me escute e decline da ideia. Eu acho que nesse ponto, Assis, é você entregar aquilo que realmente o cliente precisa. Sim. Então, nesse caso que você trouxe, esse cliente ele tinha realmente um desperdício financeiro, onde, na verdade, ele nunca usou o recurso fora do estado de origem dele, e fazia muito mais sentido realmente ele ter contratado um plano, na verdade, local, já que ele realmente não fazia uso desse plano nacional. Na verdade, assim, quando se fala de produto de saúde, então existem vários detalhes para cada um deles. E, às vezes, a realidade de quem contrata hoje, essa realidade pode mudar ao longo do tempo. Né? Tanto do ponto de vista de movimentação mesmo, tem pessoas que trabalham e que precisam, de fato, ter um plano, porque viaja muito, viaja com frequência, e ter um plano como suporte numa necessidade maior quando estiver fora.
ou ainda que produtos de cobertura nacional, ele acaba tendo uma abrangência de médico muito maior. Então, isso possibilita com que quem adquire um plano de cobertura nacional, ele esteja pensando, porque eu prefiro especialista X, que ele só atende naquele produto Sim. e não atende no produto B. Mas diante de uma dificuldade em que tudo é flexível, ele pode ser que em um dado momento ele possa estar querendo um produto e depois ele queira outro. Perfeito. E isso, tanto o upgrade quanto o downgrade, é possível de ser feito no plano. Mas esse ajuste precisa estar em sintonia com o cliente. Sim. E aí, assim, de forma reativa, ao escutá-lo, você consegue adequar. Né? Mas a gente caminha, e já estamos nesse processo, de estar enxergando, inclusive através da inadimplência, o porquê que aquele cliente atrasa, por exemplo. E se ele atrasa, vamos abrir um pouco mais os detalhes para saber o porquê que esse atraso ocorre, para que eu possa estar fazendo um ativo com esse cliente, Proativo. inclusive proativo, no sentido de que ele perceba, nossa, eu não me dava conta disso, faz sentido o que você está falando, seja na questão de rever a própria data de vencimento, por exemplo, ou seja, fazer uma nova adequação de um produto que se encaixe melhor dentro do perfil financeiro dele naquele momento, e isso eu consigo fazer uma retenção com que ele mude ou se adeque ao novo produto antes que ele peça mesmo para poder sair. E aí é onde o sucesso do cliente Total. realmente entra em cena. Entra em cena na sua essência. Né, Entra em Assis? cena na essência. Isso Perfeito. Assis, falando um pouco sobre dados. Como é que a Unimed hoje vem utilizando os dados nas suas tomadas de decisões? Como é que o CS vem utilizando esses dados? Quem são os atores que apoiam o CS dentro dessas estratégias? Me conta um pouco aí. Vamos falar sobre dados aqui com a nossa audiência. Legal. E é extremamente importante falar de dados. A gente precisa sair do universo do eu acho, né? Eu acho que o cliente... eu acho que o meu cliente hoje, ele pensa que... Enfim. Né? E Vamos criar uma hashtag aqui agora ao vivo? Diz. Hashtag tchauachismo. Hashtag tchauachismo. Definitivamente. Porque, gente, não rola, não funciona. Tomada de decisão, ela precisa estar baseada em dados. Dado do momento ou dado histórico. Isso é fundamental para que se tome decisões. Então, mexer com o processo, mexer com o comportamento das pessoas, que vai interferir na percepção do outro, no caso o outro aqui, o meu cliente, precisa ter dados. Hoje a gente utiliza a área de CS, ela é estratégica no negócio, né? A gente está vinculado à diretoria comercial e a gente analisa o cliente de ponta a ponta. Desde o momento em que ele pensa adquirir um plano da Unimed conosco até o momento em que ele pensa em sair, né? Cujo objetivo é fazer com que ele decline da ideia de sair. Mas aí eu estou atuando, de um lado, de maneira reativa, quando o cliente me liga, eu entro em cena, ou quando ele me procura, eu entro em cena e consigo fazer com que ele decline da ideia, mas eu não posso esquecer que tem um caminho inteiro de proatividade para que o cliente tenha uma percepção de valor no plano e ele pense 2 ou 3 vezes antes de querer sair. E essa percepção de valor, ela precisa estar vinculada à experiência. Então, de um lado, se eu falo de jornada, eu preciso estar na construção da jornada, enxergando que tipo de experiência eu quero estar promovendo para esse cliente. E no momento em que ele faz uso da jornada, ele vai ter uma percepção de experiência, né? Que vai fazer com que ele saia falando bem ou falando mal. E aí a gente está trazendo os clássicos conceitos de detratores e promotores da marca. E isso facilita muito. Agora, eu não consigo fazer movimentos, transformar, investir, estruturar uma nova área, mudar metas estratégicas, inclusive, né? Você tem um KPI estratégico para o ano inteiro, mas eu preciso estar acompanhando esse KPI para que eu possa estar fazendo as devidas adequações ao longo do caminho. Então, os dados que a gente utiliza hoje, desde IGR, que é o Índice Geral de Reclamação do Cliente, passando pelo churn da carteira, passando pelo churn de clientes rentáveis, o percentual de clientes rentáveis retidos, a quantidade de acionamentos e a quantidade de conversão, falando sobre NPS, falando sobre pesquisa de satisfação, a satisfação do cliente, são todos indicadores que me permitem trazer um universo de informações em que eu tenho que, inclusive com essas informações, poder montar uma estratégia de atuação. E aí eu estou falando desde a área financeira, desde a uma readequação de proposta de manter esse cliente com uma adequação de um novo produto, a concepção de um novo produto para vendas também, baseado em dados. Então, na hora que eu tenho dados da empresa,
meus contratos coletivos, meus contratos de grandes PJs. Eu preciso saber o comportamento de evasão dessa carteira, a possibilidade, o potencial que eu tenho daquela carteira e quantos eu tenho hoje, quanto me possibilita ainda crescer. Tudo é baseado em informações, César. E aí, informações que eu digo, dados. E efetivamente esses indicadores, eles não podem estar ali somente na estratégia. Você perguntou quais as áreas a área de CS ela está presente. Ela está presente não só na área de operações, e aí a Unimed é um grande universo que vai desde a assistência, hospitais, clínicas, laboratórios, e a parte da própria operadora, na parte mais administrativa e contratual dentro da operadora, relacionada ao atendimento, e se estende para a estratégia mesmo. Então, na hora que eu estou lá com os meus pilares do cliente, o pilar do cliente, o pilar do cooperado, o pilar de pessoas e o pilar de processos, para cada pilar eu tenho um quantitativo de indicadores que me possibilita, primeiro, dar um norte, para eu pensar como eu estou hoje e o que me proponho no futuro, aonde eu quero estar, e qual o caminho que eu tenho que percorrer para que isso aconteça. Então, meu planejamento precisa ter dados, onde a partir deles, né, ele me possibilita fazer o movimento de transformação, né, de mudança. E a área de CS, ela está presente isso em todas as estruturas. Perfeito. Pegando um gancho aí, Assis, nessa sua fala, né, ficou bem pertinente. Você falou de clientes e falou de outros atores que estão envolvidos nesse processo, como, por exemplo, cooperados. Né? O que é que você pode trazer aí de interessante dentro dessa estratégia, que o cooperado, até que ponto ele também é um cliente que o CS acaba também olhando para os seus anseios, as suas necessidades, para a gente abranger, para falar também para a nossa audiência que o sucesso do cliente, ele tem o cliente no centro, mas existem vários clientes dentro dessa estratégia. O que você pode compartilhar conosco em relação a isso? Isso é legal, a tua pergunta ela é provocativa. Porque, primeiro, assim, é a gente pensar que não somos diretamente de uma operação, né? A gente não está exclusivamente na operação de um suporte do cliente. Na verdade, a gente ela está como uma área estratégica de sustentação, de sustentabilidade da própria empresa. E aí, se eu falo em sustentabilidade, eu não posso deixar de perceber e atuar com os diferentes atores que tem. Eu tenho um ator cliente, eu tenho um ator colaborador e eu tenho um ator cooperado. Então, em algumas empresas tem um dono, outras a gente tem 4.000 donos. E eu não posso, definitivamente, não tê-los como prioridade. Sim. Porque eu, empresa, presto conta para esses 4.000 donos ao final. Né? Então, na hora que a gente consegue identificar, por exemplo, e aí eu trago diretamente um trabalho que a gente faz da nossa pesquisa. A pesquisa me permite hoje, pelas manipulações das informações, quando eu digo manipular no sentido de mexer com os dados que a pesquisa me traz, eu consigo enxergar o percentual de satisfação do cliente em qual clínica, em qual hospital, em qual data e por tabela eu consigo saber quais os médicos que estavam atendendo naquele período. Eu consigo estar munindo o cooperado de feedbacks do cliente do seu próprio atendimento. Que legal. E isso é legal porque isso alimenta a parte de informações para ele, né? Porque o médico, lógico, o que a gente quer de um médico, principalmente, é a especialidade que ele tem, a capacidade que ele tem de tratar, de curar, né? de transformar a saúde do cliente. E, além disso, e os nossos cooperados estão extremamente comprometidos nisso, é de também ter essa percepção de feedback e de satisfação do nosso cliente. E a gente poder muni-los com essas informações, isso agrega valor para o nosso cooperado e isso faz com que tenha, a gente chama dentro de um processo de melhoria contínua, né? Sim. Então, eu poder estar trazendo informações, quando eu falo do NPS, tanto de promotores do nome daquele médico, quanto do resultado da satisfação qualitativa, porque a gente colhe as informações do que o cliente pontua lá nas suas impressões, isso leva para ele como um dado para que a gente possa estar melhorando também o atendimento do nosso cooperado. É interessante, né, Cis, que pensando na estratégia top-down, você está olhando para a empresa, como toda a organização, Unimed, aí você quebra numa visão de estrutura, Sim. onde você tem hospitais, laboratórios, Sim. e vocês estão num nível de granularidade para que
o próprio médico se beneficie dessas informações, né? Então, realmente é muito rico essa possibilidade de você não só ter esses 4.000 parceiros investidores, né, que são 4.000 donos, como você trouxe, que estão ali investindo no negócio, mas também eles estão sendo recepcionados pelos feedbacks que os próprios clientes estão trazendo ali sobre ele. Isso muito mesmo. Legal. Dentro dessa dinâmica, assim, você falou um pouquinho sobre como que o CS está transversal, mas o que é que você poderia trazer mais sobre essa visão? A gente estava até tomando um cafezinho antes da gente começar o nosso bate-papo, né? Hoje, pegando de ponta a ponta, né? Quais áreas hoje o CS ele acaba atuando? Quais são seus desafios, né? Porque também o CS tem seus desafios, que você pode colaborar com a gente sobre como que hoje o CS ele tem essa área transversal e os desafios hoje que o CS também tem hoje dentro da Unimed Fortaleza. Para responder a tua pergunta, eu vou até para a questão das jornadas, né? A gente, como eu falei no início, a gente começou pelo fim, que a gente estava falando da jornada do cancelamento. Hoje eu divido a área de CS em 3 grandes pilares. Cuidar de quem está chegando, cuidar de quem já está na casa, já está na carteira, e cuidar daqueles que pretendem sair e a gente cuida deles para que eles não saiam, né? Então, dentro do cuidar de quem está chegando, então a gente chamou de jornada da compra. Sim. E aí, usando a linguagem do cliente, porque se eu trouxer internamente, estaria falando talvez de vendas, de cadastro, de pagamento, de fatura, mas a gente quis propositalmente, né, chamar de jornada da compra. Perfeito. Que é exatamente essa trajetória que ele percorre do momento em que ele pensa em adquirir um plano. Aonde, com quem ele interage, quando começa a falar com o vendedor, qual é a fala que o vendedor tem com ele, que tipo de informações ou esclarecimentos são prestados. Na sequência, ele assina um contrato. Quando ele assina um contrato, ele precisa ter informações relacionadas ao app, quando for utilizar a Unimed. Ele vai fazer o primeiro uso de um agendamento de uma consulta. Ele vai ter a primeira experiência com a consulta que ele vai fazer. Ele vai receber a primeira fatura. Ele vai fazer o primeiro pagamento. Perceba que são todas etapas de uma jornada que está inserida na jornada da compra. Só que a gente não tinha essa leitura antes, definitivamente. Por quê? Porque a gente enxergava setores, enxergava áreas. E quando eu coloco os gestores dessas áreas dentro da jornada da compra, passa-se a ter uma responsabilidade de eu, gestor, seja do financeiro, seja de vendas, seja de relacionamento, seja de uma loja terceira, entender que eu existo para prover a melhor experiência para esse cliente nessa jornada. Então o conceito muda e passa a ver essa transversalidade que você falou. Eu enxergo a coisa de maneira horizontal. Então, na verdade, a fala não é mais com vendas. A fala, hoje, a gente faz isso. A gente se reúne com um grupo de gestores responsável pela jornada da compra e a gente mostra dados. Mostra o resultado da pesquisa, mostra o resultado da reclamação, mostra o resultado do NPS para esse grupo de gestores, onde a partir desse resultado encontrado, por exemplo, se eu estou falando do IGR, o Índice Geral de Reclamação, eu consigo identificar ali o 80-20, o que é que o cliente tem mais reclamado no último período, 30 dias, e aí a pesquisa me possibilita brincar com o período que eu queira, tem trazido de dado que está sendo mais ofensor. Qual é o processo mais ofensor? E ali, a minha fala, nossa fala como CS é muito dizer, senhores, esse é o que o nosso cliente está falando sobre vocês, responsáveis pela jornada da compra. Né? Então eu peguei aqui o 80-20 que me traz o ABC, o 80-20 dos principais reclamações. O que a gente vai estar fazendo ao longo desse mês para mitigar esse volume de reclamações e fazer com que o mesmo tema não se repita no mês seguinte? Então é analisada uma causa raiz do problema, é traçado um plano de ação de melhoria para não ter as mesmas reclamações do mesmo tema, tudo isso a partir de dados. E o senso de que ele não é só responsável pelo seu quadrado, ele é responsável por essa jornada. Então, quais as áreas que a gente está cruzando? Então, eu estou falando só da jornada da compra, eu falei de vendas, relacionamento corporativo, falei dos vendedores próprios e dos vendedores terceirizados, eu falei do time da TI, eu falei do time do financeiro que emite a fatura, eu falei do time do atendimento que realiza o primeiro agendamento desse cliente, eu falei do próprio cooperado que vai realizar a primeira consulta com esse cliente. Então, percebe, aqui eu já estou falando pelo menos de 6 áreas.
que estão presentes dentro dessa jornada. E eu estou falando da jornada da compra. Então, eu estou falando do onboarding, eu estou falando lá do primeiro pilar. Aí, quando eu vou, por exemplo, lá no ongoing, aí eu estou falando cuidando de quem está na casa, a gente tem aqui outras áreas. E uma operadora de saúde, ela é gigantesca, né? Então, sim, eu não posso deixar de falar dos hospitais. Né? Quantos hospitais aqui só para... A gente tem 2 hospitais próprios e a gente tem centenas de hospitais espalhados no país inteiro. Né, que são os hospitais da rede credenciada. Né? E além dos consultórios dos nossos cooperados. Então, hoje, quando eu tenho a jornada da compra, eu tenho a jornada do pagamento, a jornada do agendamento, a jornada da autorização, a jornada da utilização, que é quando ele se interna para fazer algum exame ou fazer algum procedimento cirúrgico, e a jornada do cancelamento. Então, quando eu saio da compra, que eu vou para o pagamento, então entra um outro grupo de gestores. Sim. Entra o financeiro, entra a parte da expedição da fatura, entra a parte de TI das faturas digitais, né? Quando eu falo da jornada do agendamento, então eu entro no relacionamento com o prestador, eu entro no médico cooperado, eu tenho a parte de atendimento que acolhe a pesquisa, eu tenho a TI com os apps de agendamento de consulta, eu tenho o portal com o time do marketing. Então, são todo grupo de gestores que estão dentro da jornada do agendamento. E aí se estende. A autorização, eu entro dentro dos hospitais, então tenho áreas dentro dos hospitais, dependendo do tipo de cirurgia, dependendo do tipo de internação que esse cliente teve, e aí segue. Né? Então, ela não tem como não estar presente. Né? Então, o CS ele não está presente na operação, ele não é aquele que entrega para o cliente, mas é aquele que percebe o movimento do cliente, percebe o que ele está dizendo, percebe o que ele está sinalizando, aloca as pessoas com quem ele está dizendo alguma coisa para que ele escute e promove movimentos que venham fazer com que esse cliente tenha a melhor experiência dentro da jornada que ele está se propondo, que nós propusemos para que ele executasse. Então, esse é o nosso papel dentro da empresa. Legal, Assis. Bom, Assis, em relação à inovação, né? A gente sabe que toda empresa ela precisa estar constantemente inovando. E como é que você vê essa centralidade do cliente? Como é que você vê essa voz ativa do cliente apoiando a Unimed nas decisões de inovação? E o que é que você pode trazer de algum case que você diz, olha, isso aqui aconteceu porque foi um feedback de um cliente nosso. O que é que você pode trazer de insights sobre isso? Legal. Vou tentar lembrar aqui de alguma situação que eu possa estar trazendo. Mas, na verdade, a inovação, ela, assim, tem um lado de tecnologia, mas eu acho que tem muito a inovação do jeito de fazer. O jeito de cuidar precisa ser inovado. Mas quando eu digo que precisa ser inovado, é voltar ao trivial. É voltar ao básico. E aí eu estou falando de atitudes humanas das mais simples, por exemplo. Mas você está falando de atendimento? Estou falando de atendimento. Estou falando de atendimento não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista humano. A gente não pode esquecer que somos uma operadora de saúde, cuja natureza do nosso negócio é cuidar da saúde das pessoas. É a mãe de alguém, é o filho de alguém, é o neto de alguém, é a vozinha de alguém que está passando por um momento difícil em sua saúde. Né? E aí, capacitar esses diversos canais de atendimento para que torne-se mais sensível a isso. E o diálogo, não é o que eu digo, mas o jeito que eu digo, que efetivamente impacta na experiência. Eu posso até estar dizendo um não para o meu cliente, mas o jeito que eu digo não faz com que ele se sinta respeitado, faz com que ele se sinta único, faz com que ele se sinta importante naquele momento que está sendo conduzido. Então, a inovação, a gente atua muito fortemente com isso. Sensibilizar os times de linha de frente de qual é o seu verdadeiro papel com aquilo que ele executa no dia a dia. E aí tem um trabalho muito forte que a gente faz, que é o autocuidado para cuidar. Eu não posso cuidar, tem até eu uso muito nas minhas falas assim, perceba que quando você está dentro de um avião, o comissário de voo, antes do avião decolar, ele diz, em caso de acidentes, máscaras cairão. Você primeiro deve colocar em você para depois você colocar no outro. Sim. Então, quem lida com o atendimento, ele precisa ter esse autocuidado.
E o autocuidado exige que você se blinde de diferentes emoções, porque você, o tempo inteiro, você está recebendo essas diferentes energias que vêm de lá para cá, e o autocuidado me permite cuidar melhor do outro. Perfeito. E isso é extremamente importante. E aí, veja que eu estou com toda essa fala de reciclagem, de autocuidado, de cuidado, considerando a natureza do nosso negócio. Agora, eu acho que isso vai além, porque quando eu falo de uma experiência, seja no Uber, seja no iFood, seja dentro de um restaurante, seja no supermercado, a gente sempre está interagindo com as pessoas. É o Perfeito. humano com o humano. E a gente não pode esquecer que inovar é o olhar nos olhos, é o sorriso, é o jeito que eu falo, é o meu tom de voz. Isso é extremamente importante para criar a melhor experiência para o seu cliente. O humano com o humano. Para mim, isso é uma premissa fundamental que todo head de sucesso do cliente precisa ter. Eu sei que ele levanta números, eu sei que ele é responsável por dados, mas ele precisa ser também esse... Quando se fala especialista em pessoas. Esse especialista em pessoas. Eu não posso estar falando em centralidade do cliente simplesmente desenhando um fluxo, desenhando um processo, desenhando uma jornada. Por quê? Porque eu vou falar de experiência. Como que eu vou falar de experiência se eu não falar em emoção? Como que eu vou falar em emoção se eu não falar no humano? Porque é o humano lidando com o humano. Então, isso é extremamente importante. Então, eu acho que quando se fala de inovação, a gente reciclou vários times sobre esse tema. A gente trouxe esse tema muito fortemente. A gente tem palestras constantes dentro da própria Unimed, sinalizando isso e trazendo a importância disso para todos os times de linha de frente. E, logicamente, a inovação também traz alguns temas da parte de tecnologia, né? E aí, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando em situações que faz com que o cliente tenha uma melhor velocidade naquilo que ele precisa. Nosso cliente hoje, especialmente sobre o tema saúde, ninguém vai para um hospital ou marca uma consulta porque não tinha nada para fazer. Ele está sentindo algo e vai para um especialista para que esse especialista sinalize para ele o que ele tem, né, em termos de saúde, ou o que está complicando ou causando aquela dor, né? E aí, no primeiro diálogo com o médico não só escuta, mas ele precisa de exames, precisa de dados também, e aí os dados através dos exames para que ele possa estar dando devolutivas, inclusive propondo um tratamento. E aí eu diria que as grandes inovações para a gente cada vez mais a gente se livrando do papel, né? A gente está muito processo hoje, está tudo online, onde tanto na parte da teleconsulta, quanto a parte de você... o médico, quando pede um exame, esse exame não precisa de um papel palpável e ele não precisa ir dentro de uma central de atendimento para poder autorizar, porque se o médico pede, isso já cai para autorização e aquilo já é devido, então ele já autoriza e o cliente já tem aquele procedimento pedido autorizado. Legal. Então isso, para mim, é o maior exemplo de inovação que nós fizemos nos últimos meses e isso tem trazido um resultado de uma boa experiência para o cliente. Muito bom, muito bom. Então percebam, pessoal, que o básico bem feito, ele traz resultado. Então o Assis trouxe muito bem que o pilar do atendimento, ali, o pilar do olho no olho, do persona a persona, people to people, o H2H, isso mesmo. Como as pessoas falam, realmente ele traz resultados e traz realmente ali uma boa estratégia para as organizações. Assis, estamos chegando aqui quase no finalzinho do nosso podcast, tá? Tenho mais uma perguntinha e depois vou deixar aqui você para trazer suas considerações. Como é que você vê, Assis, essa transformação do sucesso do cliente dentro das organizações? É um tema que ele nasceu em empresas de tecnologia e agora empresas como um todo estão começando a adotar essa estratégia. Como é que você vê realmente, você como um especialista nessa área, os benefícios que uma empresa tem, né, para quem está nos ouvindo aqui e está pensando em montar, de repente, essa nova área? Quais são os insights que você pode trazer para essa pessoa em relação aos benefícios de ter esse tipo de estratégia no seu negócio, como existem os benefícios da agilidade, do agile, né? Como é que você compara essa estratégia do sucesso do cliente com algumas outras estratégias do mercado que essas empresas também já se beneficiam? Eu acho que a principal vantagem de ter um time de CS dentro da empresa é você tê-lo como parceiro,
né? Eu acho que isso é fundamental. Assim, não tome decisões sem que você tenha dados, né? Dados do teu cliente. Ok, tem premissas anteriores, vamos lá. Centralidade do cliente no teu negócio. Isso é uma premissa. Então, eu não posso ter isso escrito na parede. O cliente é o centro do meu negócio. O cliente é importante para mim. Eu preciso efetivamente, dentro do meu planejamento estratégico, uma pauta, uma reunião que vai acontecer. A gente precisa ter uma pergunta na hora que começa uma reunião, o que essa reunião vai melhorar a vida do meu cliente? Perfeito. Acho que esse é o primeiro ponto, porque dessa forma você consegue ter pauta, você chega com um dado e sai e tem uma saída desse dado. Sai com uma ação concreta sobre aquilo que você trouxe. Então, quando eu estou falando em revisão de processo, contratar pessoas, reciclar pessoas, ou a aquisição de uma tecnologia, o que está por trás? O que eu vou melhorar a vida do meu cliente com isso? E, logicamente, se eu tenho uma pauta sobre esse assunto e sai com um plano de ação, isso vai para um planejamento. A gente está aí no final do ano. Final do ano a gente já está fazendo o planejamento para 2024 e precisa ter esse patrocinador do cliente, né? Quem é esse principal responsável pelo cliente que vai estar trazendo esses dados para que possa estar melhorando a experiência desse cliente dentro da empresa com relação ao tema do CS. Mas tem uma outra coisa que eu acho importante também de ser dito, que é quando a gente fala da área de CS, tem empresas e tem empresa. Eu posso estar, por exemplo, com o meu micronegócio, com algo básico. Eu tenho um único produto e a empresa só sou eu, né? É não perder essa percepção de que, de um lado, alguém está com uma necessidade, porque quando se fala de sucesso do cliente, é você entender o que eu, ou como empresa grande, ou como sozinho, sendo na empresa, como eu posso fazer com que essa necessidade, não é a necessidade da entrega do produto que eu vou estar entregando para ele. O olhar mais amplo é perceber como eu posso fazer com que esse cliente tenha negócio naquilo que ele se propõe a fazer e eu entrei em cena para poder garantir que isso aconteça. Então, o sucesso do cliente, por exemplo, quando a gente fala em saúde, de uma operadora de saúde, o que é o sucesso para o nosso cliente? É ter saúde. Sim. Não é procurar o hospital, não é somente fazer uma consulta, não é ter o resultado do exame de forma rápida, é também, mas no final, sucesso para ele é ter saúde. Perfeito. Por isso ele procura uma operadora de saúde. Então, quando eu penso, na hora que eu consigo granular ou segmentar esses clientes, ou por idade, ou por sexo, ou estou falando de faixa etária, ou sexo, ou eu consigo alocar várias outras conhecimentos que me possibilitam uma ação proativa com ele, em que ele perceba, por exemplo, hoje a Unimed tem o Bicicletar, hoje a Unimed tem o Unimed Ativa, hoje a Unimed tem a corrida que é feita anualmente, hoje a gente tem uma medicina preventiva não no sentido de fazer exame, mas preventiva de se propor uma reeducação alimentar, preventiva no sentido de fazer com que ele tenha uma atividade esportiva, preventiva no sentido de que ele esteja vinculado a um clube de vantagens que permita que ele tenha acesso à arte, à cultura, a academias, a desconto em academias. Qual é o olhar que está por trás? É promover a saúde e o bem-estar para o meu cliente. Esse é o nosso jeito de cuidar a Unimed. E esse jeito de cuidar é uma proposta que o que está por trás é essa visão de sucesso do cliente. Lógico que o sucesso do cliente ele não está aqui somente. Olha o tanto de detalhe que eu falei anterior. E tanta coisa que tem que ser ajeitado à casa para que o óbvio seja entregue. Mas, no fundo, CS, ou sucesso do cliente, se propõe a isso. Muito bom, Assis. Bom, Assis, como eu te falei, estamos chegando aqui na nossa reta final, certo? Eu queria saber de você se teve alguma pergunta que, de repente, eu não fiz, que você acredita ser relevante a gente falar aqui nesse nosso bate-papo. Então, vai pensando aí, tá? Se faltou alguma coisa, de repente eu ter lhe perguntado.
E alguma dica que você pode trazer aí de livro ou de um outro podcast também, aproveitando a audiência e compartilhar também podcasts de outros parceiros, plataformas que você de repente conheça, que sejam interessantes. Fala aí, Assis. Tá, eu vou começar aí pelas indicativos aí de plataformas que eu frequentemente utilizo, que é muito do Resumo Cast. Eu gosto muito do Resumo Cast porque ele permite acesso a uma multiplicidade de livros com entrevista diretamente com os autores e que você pode estar selecionando isso desde a plataforma do Spotify ou o próprio aplicativo do Resumo Cast, que te permite você ter acesso a uma quantidade gigantesca de livros por temas dos mais variados e que te permite um acesso, sabe, o Fortaleza hoje está cada vez mais complicado para dirigir, você passa de 40 a 1 hora dentro do carro, então você consegue ver um livro inteiro. E é muito legal, e eu pratico isso, e eu acho importante, eu compartilho isso com vocês como sendo uma boa forma de aprendizado e tá renovando da saúde, né, saúde mental, intelectual, mental, e você se reciclando com novos conhecimentos. Eu acho importante isso. Sobre alguma dica relacionado à área de sucesso do cliente, ou você que está nesse momento iniciando no universo de CS, não banalize, não deixe em segundo plano, né? Não subestime, não deixe em segundo plano, não banalize o óbvio. Então, assim, lógico que eu sei que tem os conceitos acadêmicos, a gente está falando dos KPIs, a gente está falando do Customer Experience, do Customer Success, a gente está falando da construção da jornada, a gente está falando dos mecanismos que são utilizados para fazer um desenho de jornada, a gente precisa mergulhar no universo dos processos para que esses processos no final se descompliquem e aí o cliente tem uma melhor jornada e como consequência uma melhor experiência. Eu sei que tem tudo isso, mas não abram mão do óbvio, o olhar no olho. Ah, tem muita tecnologia, assim, você está falando do olhar no olho. A tecnologia olhando no olho. Mas mesmo que você tenha um chatbot por trás, não irrita o teu cliente com temas em que você se acha que está dando a melhor entrega e quando você não escuta o seu cliente, ele está mais irritado com aquilo que você está entregando e você se achando que está dando a melhor experiência e quando na verdade não está. Então, identifique uma forma de ouvir o seu cliente e implante isso o quanto antes. Isso é extremamente importante, porque eu não consigo, por mais que eu abra um negócio, monte um negócio, o que efetivamente me dá a sustentação do meu negócio e o sucesso do meu negócio é eu escutar o meu cliente em cima do que eu acabei de escutar, ou seja, do feedback que ele está me entregando, eu conseguir em tempo hábil e aí no melhor tempo, no curto, melhor tempo que eu possa estar dando devolutivas para ele e melhorando a minha entrega. Só que eu só consigo fazer isso se eu me propor a escutar, né? Eu não posso achar que uma vez que eu me jogue no mercado, eu já estou pronto e meu produto é assim, sabe o complexo de Gabriela? Meu produto nasceu assim, vai ser assim, vai morrer assim, e vai morrer em curto prazo, se você não tiver com essa perspectiva de enxergar o seu cliente. E para mim, assim, pesquisa, que seja uma pesquisa. E a pesquisa pode ser num diálogo final depois de uma entrega, depois de um pedido. Mas não deixe de sistematizar isso e garantir que aquilo que ele está dizendo você mantenha, se ele estiver dizendo parabéns e continue assim, ou mude se ele estiver sinalizando aquilo que precisa ser mudado. Para mim isso é extremamente essencial. Perfeito, Assis. Assis, muito obrigado por estar aqui no nosso podcast, o Descomplique Podcast, o podcast que vai descomplicar o seu negócio, trazendo profissionais, especialistas, empresários para compartilhar todas as suas experiências, trazer realmente quem bota a mão na massa e faz o dia a dia dos negócios. Assis, muito obrigado. E pessoal, nos vemos nos próximos vídeos. Contamos com vocês. Até a próxima.